Deus abençoe você. Bom, nós vamos ler em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pai, reconhecemos Sua onipotência e que nós, muito frágeis, mas estamos seguros em Sua mão. E quem nos segura é o Senhor através da Sua palavra. Estamos certos da vitória que cada filho do Senhor tem nesta terra, porque nenhum de nós confiamos em nós mesmos, mas confiamos naquele que tudo pode, naquele que resolve, naquele que manifesta, naquele que é poder, que é luz, que é o caminho, que é verdade, que é vida. Estamos seguros em Ti, por isso podemos ser alimentados unicamente através do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, se a Escritura não é de particular interpretação, é porque o único que pode interpretá-la é um profeta. O particular interpretação seria um pastor, um evangelista, um apóstolo, quem quer que seja, querer interpretar a palavra. Mas a interpretação só é dada com valia através de um profeta. Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, quando Deus vai fazer uma coisa na terra, Ele manda um profeta. Ele mandou Noé e disse: fala para o povo que vai chover. Mas nunca choveu, Senhor, não tem especulação. Nunca ninguém pregou essa mensagem. Não importa, diga para eles que vai chover. Então, antes de acontecer qualquer coisa, Deus interpreta a palavra cumprindo a palavra através de um profeta. Ele não faz coisa alguma. Ele não podia destruir o mundo gentílico, Sodoma, Gomorra e as cidades da comarca, sem que primeiro falasse com o profeta. Por isso, ele chamou Abraão e falou para Abraão. Abraão era como o profeta do dia. Como Deus ia fazer qualquer coisa sem avisar o profeta? Não podia. Eu vou destruir, eu vou pôr fogo na cidade. Mas primeiro vou avisar o profeta, vou avisar Abraão. Sempre foi assim. Para salvar, ele vem e diz: eu preciso de um precursor. Malaquias 3. O profeta Elias, precursando, vindo na frente. E ele vem e anuncia que o Salvador está chegando. E que eu não sou digno de abaixar e desatar as correias de sua sandália. Agora, Deus sempre faz estas coisas avisando. As pessoas não vão poder reclamar porque Deus avisou.
através de Noé, através de Abraão. Vamos tomar alguns superficiais, porque não vamos falar de todos. Através de João Batista, eles não creram porque eles não eram eleitos. João Batista, a gente lê na Bíblia, São Lucas 3, verso 2, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Quer dizer, a palavra não vem a pastores. Por isso, enquanto não tiver um profeta, você continua anunciando a mensagem do profeta anterior. Como não tinha profeta, Brana teve que pregar a mensagem de Paulo, de Pedro, de João, e assim por diante, dos patriarcas, dos apóstolos, até que chegasse o momento do ministério profético dele. Mas enquanto não chega, você anuncia o anterior, você restaura o anterior. Foi o que veio fazer o ministério de Elias, capítulo 4 de Malaquias, versos 5 e 6. Ele veio restaurando, convertendo e restaurando, conforme Mateus 17, 11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Antes de Elias pregar 7 selos, 7 trovões, novo nome, revelar, primeiro ele tinha que fazer o ministério anterior. Você não pode revelar sem restaurar. Então, para ele revelar Apocalipse, ele tinha que restaurar os livros anteriores do Apocalipse, as cartas que tinham sido desobedecidas, os evangelhos que tinham sido desobedecidos, o Velho Testamento que eles não tinham entendido. Então William Branham veio restaurando para nós. Então ele veio trazendo tudo claro para nós. Por isso não temos dúvida de que o sábado no Velho Testamento apontava para uma eternidade no Novo Testamento, e que o sábado, um dia no Velho Testamento, no Novo Testamento era um descanso eterno. Lá tinha que descansar um dia. Isto eram coisas que tipificavam o que havia de vir. Então essas coisas já sucederam e nós temos agora uma mensagem superior. Quando Deus faz algo, Deus te dá algo maior. Quando Deus deu a Moisés a lei, eles não tinham nada. O que sabiam é a história de Abraão, a história de Noé, mas Deus queria dar-lhes leis para poder colocar as coisas em ordem. As leis são para colocar as coisas em ordem. Se não tem lei, vira uma desordem o trânsito, vira uma desordem a cidade. Tem que haver leis. Por isso que tem leis em todos os lugares, porque precisa. Na Bíblia também começou através de leis. Só que você vai ver que a lei veio depois da graça. A graça é com Abraão, certo? Você vai ver, a graça não é apenas com Jesus. A graça começou lá com Abraão. Então, Deus começou a falar com ele para que pudesse ter um povo salvo. E depois que ele veio dar lei para Israel. Israel, como uma nação, precisava de uma lei. E depois, Cristo teve que vir cumprindo a lei. Ele cumpriu a lei, mas ele não guardou como eles queriam que ele guardasse, que ele não comesse carne, que ele guardasse o sábado. Então, ele não fez o que eles queriam, mas ele veio cumprir a lei. Ninguém cumpriu a lei. Cristo, que deu a lei, veio
e cumpriu a lei. Certo? Então, quando você chega no Apocalipse, ninguém revela o Apocalipse, ninguém revelou o Apocalipse. O mesmo Deus, Cristo, que deu o Apocalipse, que escreveu o Apocalipse, é o mesmo que veio e revelou o Apocalipse. Ninguém podia revelar o Apocalipse, senão o próprio Deus. É Deus quem deu, é Deus quem revela. É Deus quem deu uma lei, os homens não cumpriram, é Deus que veio e cumpre a lei. E pela própria lei, ele tinha que morrer numa pena capital, romana agora. Ele tinha que pagar o preço. O preço, um homem tinha que morrer para a salvação do povo. Então ele morreu pagando o preço para que nós pudéssemos ser salvos. Então, nós temos agora a revelação que veio através do profeta. Mas ninguém pode pegar e interpretar. A Bíblia, a profecia, ela não é de particular interpretação. Você pode ver aqui, ó. Deixa eu ler aqui novamente. Pedro, que ele diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma profecia. Toda profecia da Escritura é para um profeta. Você não pode ter a Escritura como profecia e sendo ela interpretada por um pastor. O pastor, o quíntuplo de Efésios 4:11, ele está repetindo, você pode ver, 4 ministérios, repete o que um ministério profético recebeu. Os profetas receberam, Pedro, Paulo, e nós viemos cumprir o que esses profetas receberam durante 2000 anos. Mas, dentro de 2000 anos, eles perderam a palavra. Eles perderam aquilo que os apóstolos tinham ensinado. E o que Deus teve que fazer? Manda Elias, restaura primeiro isso. Vai lá, restaura batismo. Eles estão em Pai, Filho e Espírito Santo. Ensina para eles o que é Pai, Filho e Espírito Santo e batiza eles outra vez. Aí foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí colocou cada um na sua posição, porque já havia tudo caído. A mulher tinha tomado o lugar do homem. A mulher já é uma deusa desde lá do princípio. Você pode ver, eu quero começar no Novo Testamento, mas se você for lá no Velho Testamento, sempre é a mulher. O que Adão caiu por causa da sua própria mulher. Certo? A mulher cai até por um bicho. A mulher cai por um animal. Mas o homem não. O homem cai por uma mulher. Isto está na Bíblia. É tão claro. Por isso que se você tem a igreja interpretando a palavra, ela cai por qualquer animal. Qualquer um intérprete, a igreja cai. Mas se você tem um verdadeiro profeta, a coisa é diferente. Aí o eleito, ele vai averiguar a palavra profética. Por isso, nós temos um profeta. Deus mandou um profeta para restaurar aquilo que durante as eras eles derrubaram. Se perdeu, ele restaurou. Agora, restaurando, cumprindo a própria Bíblia, Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Depois de restaurar, aí ele teve o ministério de revelar. Ele revelou a palavra. Apocalipse 10, de 1 a 7. Sem restaurar, não adianta revelar. Não adianta. Por isso nós tivemos que ter um tempo de primeira e segunda etapa, para depois ter um tempo de terceira etapa. Não adiantava vir para o Brasil terceira etapa, porque o Brasil não sabia nem o nome do Pai. Então precisava vir para o Brasil, como veio por volta de 1970, a primeira e a segunda etapa. Teve que vir, veio, semeou, aí restaurou para nós. Restaurou o batismo, a posição da mulher na igreja.
ela ficar calada, dela não ser uma pregadora. Isso é a Bíblia. 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo 2, de 8 a 15, mostra a posição da mulher. Eles não têm na igreja deles porque eles não crêem na Bíblia. Eles têm os dons e através de particulares eles interpretam a palavra. O próprio Paulo, que diz que a mulher não pode falar na igreja, ele não podia pôr Febe como uma pastora. Romanos 16. Ele não podia. Febe fazia algo na igreja, ajudava na igreja. Não de uma forma ministerial, como pastora ou qualquer outra coisa mais em ofício. Não, ela podia ajudar. Mas eles pegam e interpretam. Se você vai interpretar o que Paulo disse, a Febe que ministra entre nós, aí você vai pegar, mas se ela ministra, ela é um pastor, ela pode fazer qualquer outro trabalho, ministrar cântico, qualquer outro trabalho. Nós não sabemos o que ela fazia naquele tempo, mas podia fazer qualquer outro trabalho, menos ministrar a palavra, porque Paulo diz que ela não podia ministrar a palavra, que era para ela estar sujeita, assim como ordena a lei. E você examina a lei no Velho Testamento, você não encontra uma mulher sacerdotisa. Você encontra profetisa, porque ela tem dom, ela vai profetizar. Mas sacerdotisa, ali já era um ministério que foi dado no Velho Testamento para homem. Você não encontra mulher sacerdote no Velho Testamento, não encontra uma sacerdotisa, e nem no Novo Testamento você vai encontrar. Aí você encontra a Igreja Católica, aí você vai encontrar as mulheres ministrando. Na Igreja Pentecostal você vai encontrar as mulheres ministrando também a palavra, sendo pastoras, sendo diaconisa. Eu não tenho esse verbo, diaconisa, certo? Não existe a palavra diaconisa, é diácono. Então, a mulher do diácono devia estar sujeita a ele, não que ela era uma diaconisa. A mulher do pastor não tem que ser uma pastora, não é bíblico. Se ela tem que ficar calada na igreja, ela não tem que ser uma pastora, nem poderia ser. Isso é a própria Bíblia que informa que ela tem que ficar calada, assim como ordena a lei. Amém. Estão passando por algumas coisas para ver o que é particular interpretação. Então, o homem que não é profeta, ele vem e coloca uma mulher no púlpito. Mas se chegar um profeta, ele tira ela do púlpito. Entende? Qualquer homem, qualquer pastor, e mesmo sacerdote, qualquer pastor, ele põe uma mulher no púlpito. Por isso, sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, naqueles dias, a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. Lucas 3:2. Por que a palavra não foi aos sacerdotes? Porque o sacerdote é uma interpretação particular, ele não pode interpretar. Então a palavra não pode ir ao sacerdote, a palavra não pode ir ao pastor, a palavra tem que ir ao profeta. Irmãos, eu não sei o que vamos pensar, mas é verdade, entende? O irmão Brana disse que não era profeta até 62, ele disse que não era profeta, já tinha revelado eras, 70 semanas de Daniel. Ele disse que não era profeta, tinha feito tão grandes coisas, mas disse que não era profeta. E eu não vou discutir com o irmão Brana, eu vou dizer que ele não era profeta porque ele falou que não era. Mas quando foi em 63, agora, para poder revelar a palavra, que ela não é de particular interpretação, de ministério evangelístico e pastoral, como o irmão Brana foi, um evangelista e um pastor no tabernáculo Brana. Mas a palavra, que é os selos, os trovões, a revelação total da Bíblia, não veio ao sacerdote. Enquanto aquilo não mudou, Deus mudou o ministério do homem. É Deus quem muda. O homem pode ser um pastor e Deus fazer dele um profeta.
Mas o homem, como pastor, não pode interpretar a palavra, porque ele é particular. E ela não é de particular interpretação. Ela só pode ser interpretada pelo profeta, porque a palavra não vem ao pastor, ao sacerdote. A palavra vem ao profeta. Amém? Eu gosto de ver essas coisas. Eu amo ver a palavra coincidir, a palavra combinar, a palavra ter uma coesão, como diz o profeta, né? Você vê a palavra, isto é real. Então, porque não soubemos sobre o que o irmão Brana não soube, porque ele não podia falar. Tinha coisa que o irmão Brana não soube, como a outra língua. E aquilo que ele não podia interpretar no seu dia, Deus disse para ele: não diga a ninguém. Nós passamos 40 anos sem saber aquilo. Agora, Deus tem que pegar um pregador, um pastor, e fazer dele um profeta para aquele fim. Você tem que ver um profeta para aquele fim. Se nós esperamos um profeta para fazer como o irmão Brana fez no ministério dele, de evangelista, e tendo um dom profético que ele usava no evangelismo, que era discernir os pensamentos, intenções do coração, qual é a palavra, mas que está exclusiva a um profeta, certo? É a um profeta. Ele só pode fazer aquilo, mas ele está usando como um dom para a igreja, para ajudar na cura divina. Aí ele diz, com tudo isso, que ele não era profeta. Então não vamos falar que a pessoa é profeta, porque ela tem dons, ela manifesta sinais, ela ressuscita a morte, que o irmão Branco já tinha feito aquilo antes da revelação dos selos. Para mim, se vê mais ressurreição que o irmão Brana fez antes da revelação dos selos do que depois da revelação dos selos. Se vê antes. As bênçãos que o povo alcançou, se vê mais antes, alcançou depois, alcançou, mas se vê mais antes, porque o ministério era próprio para poder levar evangelismo e uma mensagem profética, mesmo ele não exercendo o ofício profético naquele dia. Ele foi exercer de 63 em diante. Senão, por que ele disse que ele não era profeta? Em 62, pondo-nos ao lado de Jesus. Ele disse que não era. Em 63, ele já estava sendo usado como profeta. Então Deus o tomou, ele nasceu profeta. Entenda, irmão Brana é diferente de qualquer um de nós. Irmão Brana nasceu profeta, trabalhou como evangelista, foi pastor do tabernáculo. Ele disse que ele foi pastor, ele foi diácono, ele foi evangelista. Assim como a gente, quando começa o ministério, a gente é pastor, é evangelista, é diácono, certo? Teve o tempo que eu fazia tudo sozinho. Eu ia ao ar livre e fazia o culto, eu vinha fazer a reunião na igreja, não tinha diácono, eu saía levantando as ofertas, certo? Eu saía com a salva para levantar as ofertas, ou o povo trazia na frente. Quer dizer, é um ministério que você usa porque não tem mais homens para aquele fim. Quando tem homens para aquele fim, então você vai usar aqueles homens. Por incrível que pareça, tem lugares no Brasil que você pega 20 ou 30 irmãos, não tem um casal que pode responder como diácono. Não tem um casal. São tudo casados errado. Certo? Casados segunda vez, terceira vez, então eles não podem ser diáconos. Eles não podem. Certo? É porque a pessoa vai entrar no diaconato. Então não pode. Tem que ser marido de uma só mulher. Isso aí é a Bíblia que informa. Então, não vamos passar sobre a Bíblia. Né? Tem outras coisas que eu não vou entrar nos pormenores aí. Eu acho que tem pessoas que estão esperando que eu fale. E eu vou deixar de falar. Certo? Vou deixar de falar.
para que você perceba o que eu estou te explicando com respeito à autoridade profética, que é um profeta. Você não pode, como um pastor, como um evangelista, você não pode usar de autoridade profética. Tem que entender isso. Então, nós não soubemos nada o que eram os selos, o que eram os trovões, mesmo sendo revelado. Pois nós não sabíamos, guarde bem, irmãos, nós não sabíamos do batismo em nome de Jesus Cristo, de crer num profeta, não sabíamos da mulher ficar calada na igreja, não sabíamos enquanto não chegou uma mensagem que restaurou isso para nós, e para restaurar tinha que ser um ministério profético. E ele veio, um homem chamado William Branham, veio com o ministério de Elias, filho do homem e sétimo anjo. Ele veio com um tríplice ministério. Ele cumpriu este tríplice ministério aqui na terra. Então, quando ele estava restaurando, para que depois pudesse revelar. Depois de revelada a palavra, aí é o ministério do Filho do Homem que une o crente com a palavra. E o ministério do Filho do Homem que é? O Filho do Homem é um profeta. O Filho do Homem que é? É o Messias em carne. É Deus, Messias, numa carne. Daí ele não tinha que vir numa carne chamada Jesus. Jesus ele veio 2000 anos atrás. Teve que vir numa carne chamada Branham. Não importa quantos sinais os outros tiveram, William Branham, nós temos confiança pelas mensagens que lemos dentro de mais de 40 anos, nós sabemos que ele foi o profeta de Deus para a América do Norte, que nós não sabíamos nada disso, e ele restaurou e revelou. Só que aquilo que Deus disse para ele, não diga a ninguém, é porque tinha que aparecer outro ofício profético da palavra. Entenda bem, outro ofício profético da palavra, de que seria João, que representaria a noiva no último dia, porque ele tinha que profetizar. João vai, toma o livro da mão daquele que está em pé sobre o mar e sobre a terra, toma o livro da mão dele e profetiza. Então, simplesmente se crê por isso. Por que João era profeta? Porque está escrito dessa forma na Bíblia. Apocalipse capítulo 10, verso 8 em diante. Isso não tem nada a ver com certas coisas que você acha que um pastor pode fazer. Não, o pastor não pode. Só quando Deus pega um pastor e faz dele um profeta. Mas pode? Pode, por quê? Nós encontramos João fazendo essas coisas. João era o João evangelista. E aqui nós vemos ele em Apocalipse como um profeta. Mas ele era o evangelista. Você toma, ele é o mesmo evangelista do Evangelho de São João. É o mesmo evangelista. Mas ali em Apocalipse, ele foi chamado de profeta. Por quê? Porque ele tinha que tomar um livro que já havia sido interpretado pelo profeta, sétimo anjo, e comer aquele livro. E ao comer aquele livro, ele então se tornava um profeta. Certo? Ele comeu o livro. Antes de comer o livro, ele não é profeta. Ele é um pastor, ele é um evangelista. Mas ele comeu o livro. Por ter comido o livro, então ele é um profeta. William Branham, ele diz, não sou profeta em 62, mas por ter revelado o livro, que ninguém podia nem olhar para ele, capítulo 5 de Apocalipse, ninguém podia olhar para o livro. Agora, William Branham, pela graça de Deus, Deus veio e deu a revelação do livro do Apocalipse para ele e outras revelações que deu para ele. Aquilo fez dele o profeta, o Filho do Homem, que é Cristo nele, certo? Ele não é Jesus, mas ele é Cristo, certo? É como nós não somos Jesus, mas nós somos Cristo. Você vê qualquer pregador, ele não é Jesus, mas ele é Cristo. Cristo quer dizer ungido. Então William Branham era
o Cristo. Certo? Ele não era Jesus, mas ele era o Cristo do dia. Quer dizer, o Messias do dia, a unção do ministério do Filho do Homem do dia derramada sobre ele. Então, para saber o novo nome, para saber o Cordeiro fora do trono, selos revelados, para saber o que aconteceu depois com o ministério do sétimo anjo, então é só quando João come o livro. E João pode comer o livro como um evangelista, porque ele era um evangelista lá. Vocês estão me entendendo? Na Bíblia ele era um evangelista. Ele foi para a ilha de Pátimos, exilado, tido como um feiticeiro, porque cozinhou ele 24 horas no azeite. E olha lá, hein? Cozinhar no azeite tem que ficar cozidinho. Cozinharam João 24 horas no azeite, a hora que destampou o caldeirão. Aí você está pensando, mas tem caldeirão desse tamanho? Lá tinha. No tempo de Roma tinha. Para cozinhar um homem. Porque diz que ele foi assim. Quando destamparam o caldeirão, o João, do mesmo jeito. Ele dizia, feiticeiro, senhor. Aí eles consideraram ele como feiticeiro e o exilaram na ilha de Pátimos, entre escorpiões, serpentes, lagartixas. Deixa ele ficar para lá porque é um feiticeiro. Eles consideraram ele como feiticeiro. Era ali que Deus o queria, porque ali ele era o profeta. Ali seria como um deserto para ele. Eu tenho que passar alguma coisa aqui. Nosso tempo eu não quero. Estou pregando pouco agora, 45 minutos, 50. Não estou numa hora e 10. Eu estou pregando menos. Então eu quero fazer o possível. Hoje eu já estou conversando bastante. Mas para nós podermos entender que enquanto não chega a hora, aquele evangelista, João, não vira profeta. Você teria ele como evangelista João, dos evangelhos de São João, que ele é o evangelho de São João. Você teria ele como pastor da primeira, segunda e terceira epístola de São João. Ele é o pastor ali. Você tem ele na ilha de Pátimos, um profeta. Será que dá para entender, gente? Eu acho tão simples. Ele é um evangelista no tempo de Jesus, que é um discípulo, um apóstolo. Ele é um pastor ali na igreja em Éfeso. Ele foi um pastor também ali. Foi por isso que depois que ele saiu da ilha de Pátimos, ainda veio pastorear ali em Éfeso. Certo? Ele veio pastorear ali ainda. Mas lá ele era um profeta. Ele era evangelista, o evangelho de São João. Ele era um pastor, primeira, segunda e terceira carta de João. Ele era pastor, filhinhos, aí dando conselho, filhinhos, mostrando a posição de cada um. Isto é o trabalho do pastor. Ele logo vai para Apocalipse, aí é profeta, filho. Se tem que fazer alguma coisa no Apocalipse, aquele João evangelista, aquele João que era pastor, agora ele é profeta. As pessoas não entendiam, porque se fosse escutar, ele dizia, olha, os escritos dele, eu li os escritos dele, vou te falar. O homem acho que sonha muito, porque ele é cada coisa. Ele tem muita visão, tem muito sonho. E aquilo ali eram coisas para se cumprir dentro do espaço de tempo de 2 milênios. Tanto entre gentios como entre judeus. Nós temos aí os selos, que é para os gentios, as trombetas, que são para os judeus, mas mesmo cada mensageiro que prega entre os gentios, ele toca uma trombeta gentia. Tem as 7 trombetas gentias e 7 trombetas judias. As 7 trombetas gentias, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana. Quando tocar a sua trombeta, o 7º anjo, Apocalipse 10:7, quando ele tocar a sua trombeta, chama de trombeta.
É isso que eu quero que vocês entendam. Tem 7 trombetas gentias que vêm através dos selos e através das 7 eras da igreja, que Deus não está tratando com o judeu e sim com o gentio. Mas tem 7 trombetas gentias. Mas quando veio na Segunda Guerra Mundial, ali apareceu as trombetas dos judeus. As trombetas, diz o irmão Brana, soaram no 6º selo. E você vai ver o 6º selo está dentro daquele espaço de tempo. 40 e 42 está o 6º selo, cumprindo. Foi o espaço de tempo de Mussolini, de Hitler. Isso daí, de Stalin. Isso aconteceu naquele tempo. E o anjo do Senhor, em 1957, estava falando, em 46, falando com o irmão Brana, 1946, falando com o irmão Brana, o anjo do Senhor. Então você vê uma coisa assim, Deus trabalhando para levar os judeus para a sua terra. Quando foi? 48. Entende? Tinha que virar a guerra, tinha que vir a perseguição, tinha que tocar as trombetas, essas trombetas no capítulo 9 de Apocalipse, e aquelas trombetas ficou a 7ª trombeta para o capítulo 11, verso 15 de Apocalipse, que será depois que a noiva for raptada. Tudo está cronologicamente correto, diz o profeta. Tudo na Bíblia, os capítulos, está tudo cronologicamente correto. Não adianta querer mudar, é aquilo ali. Então tem acontecido essas coisas, porque nós sabemos, porque houve um profeta. Então como você vai saber das coisas que William Branham não podia falar? Só quando o ministério profético outra vez chegar a noiva. Quando chegar o ministério profético, a noiva, então seria João falando aquilo que William Branham não podia falar no seu dia, porque não era tempo daquilo, teria que ser para o tempo de João. E ele faria o mesmo que ele fez com João lá atrás. Ele tomaria o João evangelista, o João que é o mesmo pastor, e fez dele um profeta em Apocalipse 10, 8 a 11. E foi feito um profeta. Isso nós sabemos na própria mensagem do irmão Branham e na Bíblia. Na Bíblia está claro. João, come o livro. João, profetiza. Não está dizendo de meia dúzia de homens, de 2 homens. Deus não tem 2 João. Deus não tem 3 João. Deus tem um João. Agora, as pessoas vão ter que encontrar João para poder saber destas coisas, porque no ministério, eu vou te dizer, no ministério de João, evangelista, no ministério de João, pastor, você não sabe de selos e trovões. No ministério de João, evangelista, de João, pastor, você não sabe. Selos, trovões, novo nome, você só vai conhecer quando ele for usado no ministério profético. O ministério profético é comer a profecia. Ele tem que comer o livrinho que é uma profecia, que estava escondida, e agora foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. Esse livrinho foi revelado. Ele sendo revelado, João foi e comeu este livrinho. Amém? Aí que João é profeta. Não é quando ele é evangelista, não é quando ele é pastor. Aí você confunde, você diz, bom, então nós vamos aguardar. E vamos ficar aguardando aí um homem que nasce profeta. Certo? Agora, se você vê, João foi pastor. Eu não posso falar por outra coisa, porque eu não conheço na Bíblia e na mensagem. Se você conhecer, você me fala. Mas João foi evangelista. Eu não posso dizer, ele nasceu profeta. Branham nasceu profeta. Agora, eu não digo que João nasceu profeta, porque João, o caminho dele, primeiro foi evangelista. Foi um apóstolo de Cristo. Depois ele foi um pastor nas igrejas. Ali em Éfeso, ele foi um pastor.
Primeira, segunda e terceira carta que ele deixa antes do Apocalipse. Aí depois, quando entra no Apocalipse, aquele mesmo João é profeta. Ele é conclamado por Cristo lá como profeta, mas antes Jesus escolheu ele como discípulo. Ele pastoreou uma igreja e depois ele teve revelação. Ele podia interpretar. Ele não podia interpretar quando ele era evangelista. Evangelho de São João. Aquele João não podia interpretar quando ele era pastor da igreja em Éfeso. Primeira, segunda e terceira carta de João. Ele só podia interpretar porque a palavra, a escritura, a profecia não é de particular interpretação. Não é da interpretação de evangelista, não é da interpretação de pastor. O problema que nós temos hoje é uma... Eu não posso, tem coisa que eu não posso falar. É pesado. Mas a questão é que estou quase falando, eles ficam na expectativa, não tem ministério, não nasceu para aquilo, mas eles estão como, não é águia, a águia não fica assim, estão esperando para poder entrar em cena, mas não nascer para aquilo, não tem ministério para aquilo. Então, por favor, desista daquilo. As pessoas vão achar ruim, falar, você quer tomar conta? Se eu não disser a verdade para você, então eu sou um mentiroso de todo jeito. Então eu tenho que te falar a verdade. Se você não tem esse ministério, simplesmente seja agradecido a Deus de ser um obreiro, de ser um diácono, de ser um evangelista que está ajudando, porque Deus em cada época só tem um profeta que é o intérprete da palavra do dia. Porque a palavra, a escritura e a profecia do dia, Apocalipse 10, 8 a 11, não é de particular interpretação. Não é de interpretação de obreiros, de pastores, de evangelistas, de missionários, mas é da interpretação do profeta. E eles negam a autoridade profética quando eles passam por cima daquela autoridade e eles mesmos querem ser. Eles querem ser o profeta, eles querem falar, eles querem pregar, eles querem dar a mensagem. Enquanto eles deveriam, ao invés de fazer, eu não vou ter tempo aqui de ler tudo, fazer como fez Coré, Datã e Abirão, eles deveriam ficar quietos, como Moisés ficou quieto, Josué ficou quietinho, Caleb ficou quietinho, respeitando o ministério profético da hora. Deus não podia interpretar aquela palavra nos dias de Moisés com Josué, conversando, querendo dar opinião. Primeiro teve que Moisés morrer. A hora que Moisés morreu, aí Deus foi e chamou a Josué. Deus não chama dois, porque dá confusão, duas mentes, dois pensamentos, não dá certo. Deus só chama um de cada vez. Então Moisés morreu, aí ele vem aqui e diz, Moisés meu servo é morto. Josué, vem cá, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Porque Moisés já foi, agora eu serei contigo. Então, se vocês puderem entender a mensagem do profeta, assim como Deus foi com William Branham revelando a palavra, ele será com João. Não vai ter diferença. O que ele foi ali, ele será com João. Pode ficar sossegado. É o ministério simplesmente daquele dia. Agora o outro não pode interpretar. Vem dois ou três e diz, eu também tenho a interpretação. Você é Datã, Coré e Abirão. Tá claro. Era o que Datã, Coré e Abirão fizeram no tempo de Moisés. Nós também temos, nós também podemos. Não podiam.
Eles eram sacerdotes. A palavra não é de particular interpretação. A escritura, a profecia daquele dia não é de particular interpretação. A palavra tem que vir a Moisés. A palavra teve que vir a Brana. A palavra terá que vir a João. Amém. Agora, quando eu prego essas coisas, irmão, eu quero que vocês tenham um bom espírito. Quando se prega essas coisas, eu estou pregando defendendo a Bíblia. Você não pensa que eu estou pregando, que estou defendendo a mim, não tem nada a ver com isso. Sabe o que tem a ver com isso? A palavra que eu prego, não eu. Eu quero sair fora, mas a palavra é verdade. E não pode ser interpretada por qualquer pregador. Eles querem interpretar. Está faltando pregador, então o que faz? Vai você mesmo, vai você mesmo. Filho, você deveria aprender que qualquer dia Deus vai te mandar embora. Faltou pregador, Jesus arrumou 70. Faltava pregador. Jesus mesmo diz, orai ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a seara, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Aí começa a aparecer ceifeiro. Eu, entra, vamos lá. Vamos. Só que tem uma hora que ele te dá uma mensagem. Você terá que seguir aquilo que João disser. Por quê? Porque é a profecia do dia. É a escritura e profecia do dia. E ela não é de particular interpretação. Ela só pode ser interpretada por João. E João não pode ser um evangelista. João não pode ser um pastor. Para esse tempo da interpretação de Apocalipse 10, 8 a 11, João tem que ser profeta. Ele não pode ser um evangelista, ele não pode ser um pastor. Eu disse, então por que você está pregando? É porque esse ministério tem que manifestar. E o eleito é que tem que ver esse tipo de ministério. É o eleito. Gente, foi meu tempo e eu acabei. Fica mais para amanhã. Mas você quer saber alguma coisa? Não procure sacerdote, pastores. Não. Deus tinha um profeta nos Estados Unidos. Eles procuraram T.L. Osborne, eles procuraram Billy Graham, Oral Roberts, eles procuraram o irmão Allen e outros grandes homens. Não, Deus ficava assim. Vocês têm que ir no meu profeta. Esses outros aí eu dou dons para eles. Eu dou dons, eu revisto eles de dons. Mas um que pode interpretar a escritura para vocês é Brana. Só o eleito ia atrás de Brana, os outros não. Só o eleito ia procurar o William Brana para esse fim. Agora tinha muita gente que ia atrás do William Brana para quê? Para ser curado, receber resolução de problema. Irmão Brana sabia até o lugar que dava combustível. Irmão Brana sabia. Meus irmãos, não queria tanto o irmão Brana assim naquele dia. Se o irmão Brana dissesse para mim, que a terra, eu comprava, que terra mesmo? Comprava. E eles nem preocuparam com aquilo. Veio uma companhia, comprou aquele lugar. E aí foi. E está tirando combustível. E está petróleo. Ô irmão Brana, por que você não falou para eu? Eu disse, vocês não creram.
Vocês não creram. Agora os trovões. Agora a questão não é de petróleo, não, filho. O negócio agora é Bíblia, é revelação. Eu disse para vocês que a era termina para o Filho do Homem entrar em cena. Eu disse para vocês que o cordeiro sai do trono. Ele não é mais cordeiro, ele converte em leão. Eu disse para vocês, mas vocês não importaram, vocês não atenderam. Teve alguém que veio e comprou essa terra. E nós estamos tirando petróleo até. Estamos tirando petróleo. Tudo isso que se prega, irmãos, existe uma fonte. Nós descobrimos a fonte, nós cremos naquilo que o William Branham falou. Nós cremos nele. E por isso nós descobrimos isso. Deus, por sua misericórdia, nos deu esta graça. Mas não pense que como evangelista você sabe, como pastor você sabe, porque Deus não tem nenhum de nós como evangelista e pastor intérprete de sua palavra. Só pode ser o intérprete o profeta. O profeta, diz o irmão Branham, o profeta é o verdadeiro intérprete da palavra de Deus na sua vida. E é o único. Cada época foi um. Deus não volta nos Estados Unidos mais não. O povo pensa que irmão Branham vai ressuscitar lá, assim como o povo que crê. Como é que chama aquele povo que crê lá do cavalo? Que fica, Maomé fica 24 horas lá, trocando de cavalo. Gente, já passou a era do cavalo, da carroça, do carro, já passou a era do avião. E os maometanos estão lá ainda trocando de cavalo, que Maomé vai ressuscitar e vai cruzar o mundo a cavalo. Que ignorância. Assim fizeram o povo da mensagem. O povo da mensagem do irmão Branham fez a mesma coisa. Eles colocam o que o irmão Branham diz: passarei por esse caminho uma vez mais, somente uma vez mais. Aí eles já põem o irmão Branham num cavalinho também. Vocês vêem na capa do livrinho deles assim, o irmão Branham, aquele ali diz, o irmão Branham, ele vai cavalgar outra vez. Esse irmão Branham passou da era do cavalo e da carroça, do carro, do avião, e está vivendo na era da nave no seu dia. E tem aqueles que estão preocupados com o avião que tem nos Estados Unidos, esperando, eles têm que reformar todo ano esse avião, esperando o irmão Branham ressuscitar e entrar num avião pau velho desse e pregar. Quando ele ressuscitar, ele não precisa de avião, rapaz. Se você já viu um corpo glorificado precisar de avião, corpo glorificado, nem parede atrapalha ele. Quando ele ressuscitou, ele entrou no meio dos discípulos com portas fechadas. E Jesus caiu no meio deles, paz seja convosco. Vocês abriram a porta? Não. Como que ele entrou aqui? É o corpo glorificado. Você não depende de combustível. Você não tem que ter essas preocupações que esse povo tem. Não, quando o irmão Branham vier, vai vir um corpo glorificado. Ele não vai vir para poder pregar. Isso aqui tinha que ser João para pregar. Não é o William Branham, era João para pregar. E não é Elias. Vocês têm que aprender isso. Não é Elias. Se João fosse Elias, então seria 6, porque ainda falta o Elias. João não é Elias. João é parte do 7º anjo. João é esposa do 7º anjo. 7º anjo é Cristo, a palavra. E João é a esposa. Se você toma isto, aí você vai caminhar bem. Você vai ver um ministério, depois de Branham, não tem mais ninguém para revelar. Mas tem João para comer o livro, para falar para nós o que sabor tem selos, trovões, novo nome. O que é isso? O que é isso? É só você conversar com João. Não vai ao evangelista, a um pastor. Vai ao profeta. Obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos estar diante de Ti, recebendo Sua palavra.
que o seu povo possa ter esta palavra em sua vida. Queremos ser uma verdadeira bênção, para a honra e glória do seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para o seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz.